Olá, sejam muito bem-vindos a essa live. Hoje vamos estar falando sobre a autocompaixão, a importância da autocompaixão. Vou aguardar o pessoal começar a entrar aqui e já a gente conversa mais. Pronto, comentário fixado com o tema da nossa live. Deu um trabalhinho aqui, mas consegui fixar e já vamos começar a conversar sobre. Hoje vamos falar sobre a importância da autocompaixão. Tem um convidado maravilhoso, né? Hoje, o Jefferson. O Jefferson é psicólogo clínico da abordagem TCC. O Jefferson também ele está atendendo online, né? Nesse momento de pandemia. Então, quem gostar dele já pode entrar em contato. Ele é maravilhoso, gente, não tenho o que reclamar, porque, né, ele era meu terapeuta, então, inclusive, saudades. Então, super indico ele é maravilhoso, é um profissional maravilhoso. Então, é com muito orgulho que eu digo a vocês que hoje o Jefferson vai estar aqui com a gente. Muito orgulhosa por ele ter aceitado esse convite. Eu esqueci de perguntar, gente, desculpa, porque eu fiquei um tempo sem fazer live e já me perdi aqui. Mas como é que tá a minha imagem e o meu áudio para vocês? Tá ok? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo me ver bem? Pessoal, tem alguém me ouvindo? Ah, então tá bom. Olha aí, tem mais uma indicação do Jefferson aí. A Débora indicando o Jefferson também. Então vamos lá, pessoal. O Jefferson já está por aqui. Eu vou deixar que ele mesmo se apresente, né? Para vocês, para que vocês conheçam ele. Vou convidar ele aqui. Ué. Aqui tá logo no. Aguardar, que eu já convidei ele, aguardar ele se conectar. Vai estar batendo esse papo super legal com a gente hoje. Olá! Olá, boa noite. Tudo bom? Boa noite! Tudo bem e você? Tudo bem também. Prazer imenso poder participar. Muito feliz por esse convite, Fernanda. O prazer é todo meu. Você sabe que eu sou só fã também, né? Então, Obrigado, fico feliz. Jefferson, se apresente aí pro pessoal, que eu já deixei para você se apresentar. Então, se apresenta aí, fala um pouco da sua abordagem, fala um pouco do Jefferson pra gente. Bom, vamos lá, gente. Então, assim, eu sou o Jefferson Marochka, né? Sou psicólogo, né? Me formei ano passado, tenho pouco tempo ainda na profissão, mas acredito que esse tempo que nós estamos vivendo foi um tempo muito oportuno. Eu me considero uma pessoa de sorte ter me formado nessa época, sabe? Porque está sendo um grande divisor de águas para nós, né, da psicologia, para nesse momento que nós estamos vivendo, é, atuar nesse novo normal que nós estamos vivendo, né? Nessa nova forma como nós estamos tendo que nos adaptar, né, tudo online, uma forma muito mais distante, né, que não era de costume. Nós sabemos que o brasileiro é muito calorento, é muito afetuoso. E isso faz com que a gente sinta, né, a gente sinta o impacto que isso está causando. Então, me formei ano passado pela Faculdade Pitágoras de Londrina, atuo na teoria cognitivo-comportamental, né, que para quem não conhece o que é
a terapia cognitiva, ela trabalha a nossa tríade cognitiva, né? Os nossos pensamentos, as emoções, os nossos comportamentos. E assim, para mim a TCC foi assim um grande divisor de águas na psicologia para mim, né? Porque eu não sabia o que fazer, para onde ir, e eu consegui achar na TCC, na terapia cognitivo comportamental, o grande sentido e, e as respostas, né, que a gente sempre busca, né? Quando a gente entra no curso de psicologia, a gente fica assim, nossa, aí tem aquela pergunta bem clichê no início do curso que os professores normalmente fazem para nós, por que que você escolheu a psicologia? Né? E eu quando entrei, eu falava, não, eu quero ser psicólogo organizacional, porque eu já trabalho nessa área, né? Hoje em dia atuo na área organizacional, e falei, não, vai ser isso. Mas minha fala caiu por terra, né? Depois que você descobre a clínica, depois que você começa a conhecer os outros campos da psicologia, que não são, as pessoas não conhecem que a psicologia é tão ampla assim, né? E aí a gente começa a ver que a psicologia está em tudo. Tudo a psicologia tem uma pontinha ali. Tudo nós temos algo para falar, tudo temos algo para ter um significado e assim a gente consegue nos inserirmos em qualquer área. Isso é magnífico. Com toda certeza. Você já começou a falar um pouquinho sobre a TCC, né? Fala um pouquinho pra gente sobre o pensamento automático, crenças intermediárias, nucleares. Bacana. A TCC, pessoal, o que ela faz? Ela entende nosso processo cognitivo, né? Então, o que a gente precisa entender? Que nós somos seres que pensamos, que sentimos e que temos atitudes, comportamentos. E isso nada mais, nada menos que o que engloba, né, o ser humano, porque quando nós passamos por uma situação, nós pensamos algo, né, e esse pensamento automático, ele é algo que vem pela nossa cabeça, ele acontece ali, sem que a gente pense, imagine o que pode surgir depois. Pode ser por uma imagem ou pode ser por uma frase, né, então a gente sempre tem essa sensação. E aí, logo em seguida, a gente tem o acompanhamento dessa emoção, que logo ele vem acompanhado de uma emoção. E depois a gente se comporta de alguma forma. Só que os pacientes, as pessoas leigas que não entendem, que ainda não conhecem, que é absolutamente normal, ninguém é obrigado a conhecer tudo, né? Porque a gente é um ser que vai conhecendo, a gente vai aprendendo e com o tempo a gente vai entendendo como tudo isso funciona. E as pessoas elas não conseguem diferenciar o pensamento da emoção. Isso é muito normal. E normalmente o paciente vem à clínica falando que eu senti raiva. Ele só lembra da raiva, ou ele só lembra da alegria, ou ele só lembra da questão assim, tipo, eu só fiquei surpreso, mas ele não consegue ter um insight de saber qual é o pensamento que acompanhou aquela emoção, né? E diante disso, aí nós fazemos todo um trabalho, né, na clínica, é, instigando o paciente a pensar mais, a investigar aquilo que ele está vivendo para ver por que surgiu, né, esse pensamento, né, o que te motivou a pensar nisso. Mas o pensamento automático, assim como o nome já diz, é automático, então não tem como você controlar, né, não tem como você falar, eu vou pensar nisso agora. Não, né, a gente tá normal na vida, vivendo normalmente, e de repente a gente pensa algo. E aí você poxa, não imaginava que isso poderia ter acontecido, né? Então, assim, o pensamento automático, para a gente entender, você está aqui assistindo essa live, você que está me ouvindo aí agora, e de repente você começa a pensar em outra coisa que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Isso é um pensamento automático. Entendeu? É muito simples, né? É algo que passa pela nossa cabeça, sem que a gente se controle, né? Que a gente tenha um domínio, e ele pode surgir na nossa mente como uma frase ou uma imagem. Tipo, estou aqui conversando com vocês e estou pensando o que vai ser o meu jantar. Aí eu já imagino um prato de comida, uma imagem. Ou eu penso, qual será o cardápio de hoje? Aí eu penso numa lista de cardápio, é uma frase. E assim vai. Então é de várias formas, né? Dessas duas formas, vamos se dizer. E as crenças, como que eu posso explanar? Ela é algo que está em nós, que é
a gente começa a ter elas lá no início da infância, né? Na infância a gente começa a ter algumas experiências, algumas vivências, as histórias de vida que nós temos. Então isso vai falar muito do como é a nossa crença hoje. Por exemplo, qual é a crença que eu tenho sobre o amor? Provavelmente eu tenha vivido algo relacionado a isso na minha infância, com as experiências que eu tive, com as pessoas que foram os meus cuidadores, os meus pais, os meus tios, os meus familiares, os meus amigos, os meus professores de colégio, né? E diante disso, eu vou conseguir, como se fossem marcas, né? A gente é marcado e a gente vai criando essas crenças. Então, elas vão se perpetuando com o decorrer da nossa vida e a gente vai formando as crenças nucleares, né? Na faculdade, inclusive, eu tive uma professora, que eu tenho a honra de mencioná-la, a professora Elisiane, que ela dava um exemplo muito clássico, né, que era o exemplo do abacate, né? Então, o exemplo do abacate é muito didático, porque é como se fosse o abacate, a parte rígida do abacate é as crenças nucleares, são aquelas mais firmes, rígidas, aquelas profundas que nós formamos e acreditamos que são verdades absolutas. Aí as crenças intermediárias é a parte verde do abacate, aquela parte removível, e a gente chama ela de é a polpa, né? É aquela crença que nós colocamos como vias de regra, suposições, e elas são palpadas pelos pensamentos automáticos, que é aquele pensamento que passa pela minha cabeça naquele momento, e aí eu acesso a minha crença intermediária, e ela também é sustentada pela central. Então é tudo uma englobada na outra, né? Então vai se formando aí, por isso que é chamado o processo cognitivo e o processo da nossa psique da nossa tríade cognitiva, né? Que aí a gente entra diante de tudo isso. E aí começa lá no pensamento automático, aí vem, né, todo o processo, emoção, comportamento. Então é uma coisa puxando a outra, né? Então, nada mais, nada menos, as crenças intermediárias, elas são as regras, né? E a gente pode chamar elas de desamparo, desamor e desvalor, né? Então, dessas três crenças, nós podemos aí ver vários sintomas, vários tipos de atitudes que o ser humano pode sentir. E ali a gente consegue perceber alguns transtornos, algumas coisas que podem ser readaptadas, né? E eu costumo falar sempre, é uma coisa que eu gravei bem, que a gente, quando é criança, quando a gente está na nossa infância, a gente vai agregando experiências, né? Então, essas experiências são agregando, aí chega na adolescência, a gente já não consegue muito lidar com elas, porque a gente já está com uma carga emocional ali, e quando chega no começo da vida adulta, aí que é a grande sacada. A gente percebe que existem alguns esquemas que não foram muito bem trabalhados e aparecem na vida adulta. E aí a gente precisa lidar com eles sozinho, porque na vida adulta a gente não tem mais pai, não tem mais mãe, não tem mais cuidador, não tem mais professor de escola, não tem mais aquela pessoa para nos apoiar, vamos dizer assim, emocionalmente. E aí a gente precisa lidar com isso. Aí aquela grande sensação, virei adulto, e agora? Né? Sou um ser humano que preciso me virar, e agora? Como vou lidar com isso? Né? Então, diante disso, o que a gente vai fazer com essas crenças disfuncionais, com esses esquemas? O que é esquema, pessoal? É aquela atitude, para o leigo entender, é aquele traço da personalidade que nós acessamos ali, tipo um exemplo. Nós vamos falar disso mais para frente, provavelmente, nesse assunto, que é a postura punitiva, né? Eu ter uma postura punitiva de autocobrança, né? Então, é um esquema, porque lá na infância, como será que você viveu se cobrar muito? Teve pais muito rígidos, né? Pais que obrigavam você a ser o melhor, né? Se você não acertasse tudo, ai pai, eu tirei 9 na prova. Nossa, mas por que você tirou 9? Era para ter tirado 10, você tinha capacidade de tirar 10. Mas está tudo bem tirar 9. 9 também é uma boa nota, né? Não se cobrar tanto a ponto de achar que você tem que ser sempre o melhor. Então,
basicamente é isso, né? As crenças, elas são o que nos sustentam e que nos dá a verdade absoluta sobre aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente acredita que é o melhor para nós. Eu acho que deu para explanar bem, né? Deu para explanar bem, sim. E o quanto essas crenças, ou como essas crenças, elas afetam a saúde mental do indivíduo. Então, eu vou dar um exemplo de uma situação que, por exemplo, houve um caso de um amigo que convidou o seu grupo de amigos para fazer um jantar. Eles são os 5 amigos, né? Então eles estão lá combinando o jantar e combina para o sábado. Então tá tudo preparado, todo mundo ansioso, todo mundo feliz, né? Para poder participar desse jantar. E aí ele tem um imprevisto e não consegue mais fazer parte e não consegue mais fazer o jantar. E aí ele tem que desmarcar. Então, é ele e mais os 4 amigos. Os 4 amigos, eles têm cada um uma resposta adaptativa diferente diante dessa notícia. O primeiro, o que ele pode pensar? Nossa, o que será que aconteceu? Aconteceu alguma coisa, né? Fiquei preocupado, né? E aí gera um sentimento de ansiedade, né? Ele fica ansioso, aí essa é a emoção que ele pode sentir no momento, a ansiedade, preocupação. E aí o comportamento é do quê? De ligar para o amigo, saber o que aconteceu, fica preocupado, né? Aí o segundo, o que ele pensa? Que desrespeito, né? Que falta de educação, não se faz isso com as pessoas, desmarcar na última hora, né? E aí a resposta emocional é da raiva, né? Qual que é a resposta, né? Fica com raiva, aí deixa de falar com o amigo, não quer falar mais com ele e acaba ficando muito chateado e vira a cara pro outro, não quer mais papo. E aí você sabe como que funciona, né? E aí tem o terceiro amigo que ele estava muito cansado. Ele passou um sábado assim extremamente cansativo, trabalhou muito. E aí quando ele recebe a notícia, ele recebe com muito alívio. Nossa, que bom. Tipo, eu estava muito cansado. Já estava Bem pensando numa cansado. desculpa. Mas aí ele pensou assim, não vou desmarcar porque já está marcado, então... Aí quando ele recebe a notícia, ele pensa assim, tudo bem, marcamos outro dia, mas que bom que foi desmarcado, porque assim eu vou conseguir descansar. Qual que é a reação? De neutro, né? Ele ficou tranquilo, tá tudo bem, né? Deixamos para outra hora. Aí o quarto amigo, ele fica muito triste, né? Ele fica se sentindo rejeitado, aí já acessa aquela crença de que, as pessoas são assim mesmo, as pessoas não ligam para mim, as pessoas não gostam de mim, as pessoas me rejeitam. Aí acessa essa crença né, da desvalia. E aí eu te respondo o que você me perguntou, como que isso vai acessar a nossa saúde mental? A forma como nós vamos interpretar cada situação, né? É isso que determina. Então, eu vou receber a notícia de uma forma, você pode receber a notícia de outra forma. Um exemplo disso é essa pandemia que nós estamos vivendo, né? Cada pessoa está absorvendo isso de uma forma. Tem gente que está amando ficar em casa, tem gente que está adorando. Nossa, fazia muito tempo que eu não sabia o que era isso. Fazia muito tempo que eu não sabia o que era curtir minha casa, curtir o meu bicho de estimação, ler os livros que eu queria, assistir as séries que eu queria, mas tem gente que não está suportando ficar em casa porque não gosta, não é a resposta adaptativa dessa pessoa, né? Então, as crenças, né, a forma como a gente enxerga as coisas, dão significado, elas dizem muito das formas como nós vamos ter as atitudes, né? E aí gera as emoções e os comportamentos também. Então, assim, quando a gente se depara com uma situação, poxa, eu não estou conseguindo lidar com isso, precisa de ajuda psicológica para lidar com isso. E aí o ser humano, normalmente, né, nós, né, seres humanos, eu me incluo, a gente tem um preconceito. Não, eu não vou perturbar as pessoas, eu não vou deixar com que as pessoas fiquem me ouvindo. Aí é hora de você buscar ajuda profissional, aí é hora de você buscar ajuda de alguém que entende disso, que sabe exatamente o que você está sentindo, aonde você vai ter uma escuta terapêutica, uma escuta sem julgamentos, uma escuta onde você não vai ser discriminado, você vai ser escutado, você vai ser validado
E ao mesmo tempo, ele vai te dar uma devolutiva adaptativa, de uma alternativa. O psicólogo ele não vai te falar, faça dessa forma, ele vai te instigar, ele vai falar assim, ó, se, se a situação ficar dessa forma, como você acha que pode acontecer? Né? Eu costumo fazer isso com os meus pacientes, e aí eles se viram depois, né? Eles, da próxima sessão, falam, eu pensei melhor do que você falou, fiquei pensando, escuto muito isso. Isso é muito bom, porque aí a gente vê que a pessoa conseguiu ter um insight, ela conseguiu ter um... acessou, né, aquela crença e viu, poxa, existe um outro significado para isso, existe uma forma que eu possa pensar de uma forma diferente diante disso. Eu acho isso muito bacana, eu acho que dessa forma a gente consegue trabalhar em clínica para ver como que funcionam as coisas. Com certeza, eu já ia acrescentar que essas crenças, elas não são, elas são até rígidas, mas elas não são para sempre, né? Tem como você mudar isso. Se é algo que te incomoda, tem como mudar. Por isso que é tão importante ir para terapia. E terapia com É, a gente psicólogo. a gente pode trazer a ressignificação, né, que a gente fala muito na terapia cognitivo-comportamental, ressignificar. E eu acho assim, quais respostas adaptativas que o paciente pode ter diante disso? Né? Eu até fiz umas anotações aqui que é muito importante, né? Acerca do saber o que ele mais gosta, né? Atitudes prazerosas, é, atividades físicas, né? Que isso vai ajudar também a gente a melhorar a nossa questão de saúde fisiológica. Olhar com bons olhos, um bom olhar para as coisas, ser otimista, que eu acho que isso é muito bom, né? Ter um olhar otimista para as coisas, por mais que é uma sensação, uma situação ruim, tentar ver nessa situação qual que é o lado bom disso tudo, né? Isso gera também resiliência, né? E também ser grato, né? Que eu acho que é uma palavra assim que a gente tem que praticar todos os dias e ser grato pelo que tem, né? Aquela aceitação, aceitar o que eu tenho, aceitar a vida que eu tenho e tentar trabalhar diante disso, né? Para ser a melhor versão daquilo que você tem. Não querer ser outra pessoa, seja você mesmo, mas que seja a sua melhor versão, que isso eu acho que é mais importante. Com toda certeza. Perfeito, perfeito. Obrigado. E qual a importância da autocompaixão para a saúde mental e também na prevenção ao suicídio? Então, Fernanda, a autocompaixão é algo assim que as pessoas, elas, né, o modo geral, o senso comum, a gente não tem costume de praticar, porque a gente fala assim, a gente tem compaixão com as pessoas, né? A gente fala, ó, eu vou ter compaixão com essa pessoa, eu vou ser compassivo com ela, mas com você, como que você tem sido, né? Você tem se cobrado tanto, você tem se perdoado tanto, você tem sido muito rígido com você, como que você tem se comportado diante de uma situação adversa quando você não consegue atingir os seus objetivos, né? Isso é muito importante a gente alinhar também. Para o tema na qual a gente está abordando hoje, que é a autocompaixão, a importância dela é a gente entender que a gente precisa ter a autobondade, que é um dos pilares da autocompaixão, ter uma humanidade compartilhada, que isso é o quê? Saber que todos os seres humanos são seres humanos passíveis de erros, né? Então todo mundo é passível de erro, então tá tudo bem. Se você errou, nada significa que quer dizer que você é um fracassado. Você tem a oportunidade de acertar e voltar e conseguir fazer o seu melhor. E também tem uma outra técnica que não é muito conhecida, mas que ultimamente está sendo bem utilizada, né, no aspecto clínico, que é a técnica de atenção plena, que é mindfulness. É quando você consegue trazer à tona todo aquele sofrimento, vivenciando seus pensamentos, suas emoções, os seus comportamentos e trazer uma reflexão para você mesmo e consegue vivenciar aquilo naquele momento, naquele aqui e agora, né? E geralmente a gente faz isso em ambiente terapêutico, e aí a pessoa consegue vivenciar tudo aquilo num contexto totalmente diferente. No ambiente clínico, por exemplo, eu estou com meu paciente lá e a gente estiga ele a vivenciar toda aquela dor novamente, para ele conseguir
ter estratégias ali naquele momento, naquele ambiente seguro, onde ele pode vivenciar aquilo tudo novamente, tendo, né, o apego, tendo o conforto ali do seu terapeuta para que ele sentisse seguro, para que está tudo bem, né? Não vai, nada vai acontecer e nada vai te acontecer de mal. E diante disso, a gente forma todo o contexto da autocompaixão, que é quando você dá a oportunidade de você ser autobondoso com você, de você entender que as pessoas erram também, que você não é o único. Inclusive, eu até usei uma frase esses dias com uma paciente, falei assim, você não é a única que passa por isso, tá? Só para você poder entender essa situação. Por quê? Para ela entender que ela não é a única, então existem muitos seres humanos na Terra que vivem essa mesma situação. Está tudo bem viver isso. E a questão de trazer tudo à tona, de trazer tudo àquele momento, para a gente poder vivenciar aquilo e trazer uma nova resposta adaptativa, né? E como trabalhar isso dentro do suicídio, né? A gente vê que as pessoas que têm ideação suicida, que já pensaram em suicídio, ela tem várias crenças disfuncionais e vários pensamentos automáticos, autocrítica, né, bate muito, né, todos aqueles esquemas, né, que eu já falei inclusive da postura punitiva e também da questão dos padrões inflexíveis, que é outro esquema desadaptativo que nós podemos ter. Ele vem assim de uma forma que aí a pessoa vê tudo de uma forma ruim, ela vê tudo de uma forma negativa, ela não consegue ver esperança, ela se sente totalmente desesperançosa, sem esperança para conseguir algo melhor, nada faz sentido para ela. E nesse mês é o mês que a gente se volta a pensar mais nisso, porque existem muitas pessoas que não tem com quem conversar, com quem desabafar. E aí, às vezes, quando ela pensa em alguém, ela vai atrás daquela pessoa, às vezes não está disponível, né? Então, esse mês a gente está fazendo, né, essa conscientização para a pessoa, olha, não enfrente. Eu até postei ontem, eu fiz uma postagem ontem sobre isso. Falar é a melhor alternativa. Não enfrente a tempestade sozinho. Eu estou aqui para conversar com você. Por quê? Viver a tempestade sozinho é uma coisa, agora viver com outra pessoa é diferente. Pensa, né? Uma pessoa podendo te apoiar, uma pessoa podendo te dar esse suporte, podendo te ouvir. Porque às vezes a pessoa que pensa em suicídio, que ela precisa ser ouvida. Às vezes ela precisa ser ouvida, ser amparada, ser consolada, né? E quando ela pensa no suicídio, ela não pensa em morrer, ela pensa em tirar aquela dor, né? Ela pensa em tirar a dor que ela não sabe como tirar essa dor. E aí, o que é a terapia cognitivo-comportamental? O que a psicologia quer trazer para o paciente? Dizer para ele que existem outras formas dele enxergar, né? A gente traz a ressignificação, a gente traz a nova forma de enxergar a vida, ver como a vida é bela, como a vida é prazerosa. Aí entra a questão da autocompaixão, né? Como eu posso ver a vida de uma forma mais leve, mais tranquila, não me cobrar tanto e saber que as pessoas me amam. Existem pessoas que dependem de mim. Existe um bichinho, às vezes, de estimação que depende de mim. Se eu chegar a faltar, quem vai cuidar desse meu bichinho? Quem vai cuidar dos meus pais? Quem vai cuidar do meu amigo que, quando precisa, ele sabe que tem um ombro amigo para contar comigo, né? Quando algo adverso acontece lá na minha empresa e eu sou o especialista na área, quem que vai intervir nessa situação? Então, mostrar a importância que a pessoa tem, né? O valor que ela tem, como ela é preciosa, como ela é uma pessoa amada, como ela é querida, né? Como ela faz diferença nessa terra, nessa vida. E mostrar essas atribuições para essa pessoa, para que ela enxergue e veja o potencial que ela tem. Porque o paciente com ideação suicida, ele está totalmente desesperançoso, ele não tem mais esperança, ele acha que está tudo acabado, né? Então a gente mostrar para ele isso. E a autocompaixão, o que ela faz? Ela faz você olhar para dentro de você e ver o que você tem de melhor, o que você tem de bom, né? As coisas boas que você já fez, as coisas boas que você pode fazer, a beleza da vida, a beleza das pequenas coisas.
né? Uma coisa que me veio à mente agora é, por exemplo, aqui em Londrina nós temos o Lago Igapó, né? Não sei se tem alguém aqui que não é de Londrina. Eu tô vendo algumas pessoas entrarem aqui que eu sei que não é de Londrina, então as pessoas não vão saber. Mas se vocês não sabem, entra lá no Google depois e veja, gente, Lago Igapó, coisa mais linda, muito verde, muito bonito. E tem gente que pode passar por ali e falar assim, poxa, que lugar bacana, que lugar legal, que lugar arejado, que dá para caminhar, reunir a família, que nesse momento a gente não está conseguindo fazer isso, né, por conta da pandemia. Mas vamos pensar num momento adaptativo aí, no momento sem pandemia, que é o que a gente quer que isso aconteça logo logo. E aí essa Por favor. pessoa, isso, inclusive logo, né, a gente quer. Vacina vem logo, por favor. E aí a gente pensa assim, poxa, tem pessoas que vão passar por ali e vão ter uma postura assim, tipo, que lugar lindo, que lugar bacana, que lugar legal para se reunir, né? Que verde, que lugar aconchegante, né? Mas vai ter pessoas que vão passar por ali e falar, poxa, eu tô falando assim, o modo de passar a pé, né? Ai, tá dando minha perna. Ai, que calor. Ai, que mosquiteira. Não sei o que. Ai, o sol tá muito quente. Tipo, tem um olhar totalmente negativo da situação. Ao invés de ter um olhar positivo, um olhar otimista, né? Então, a autocompaixão, ela faz isso, né? Trazer a gente à tona e ver assim, poxa, quais são os prazeres da vida, né? Quais são as sensações boas que eu posso sentir? Eu sentir a brisa do vento no meu rosto, eu sentir o barulho dos pássaros, né, cantando, eu vendo as crianças correndo, olha que bacana, as pessoas em harmonia. Então, olha a grande diferença da significação naquele momento, né? Então, o paciente com ideação suicida, ele não tem esses insights, então a gente precisa realmente ampará-lo, precisa realmente trazer, né, a ele e mostrar para ele que existe uma outra forma de enxergar a vida e que a vida é a melhor alternativa. Ficar vivo é a melhor alternativa para ele, porque não será uma boa opção, né? Ele seguir com essa ideia, seguir com esse propósito. Porque a gente sabe que ele não quer, né? Porque quando o paciente ele tem a vontade de suicídio, né? Quando passa a vontade dele ter, né? Ele não quer, na verdade. É igual eu falei há pouco, ele quer tirar a dor. E aí tem paciente que liga pra gente, fala, ó, eu estou pensando agora. Se ele te ligou, é porque ele quer ajuda. Porque se ele não quisesse ajuda, ele já teria feito. Então, se ele ligou, aí é a hora de você amparar. E não precisa ser psicólogo. Você pode ser um amigo, você pode ser um parente. E se ele ligou, é porque ele quer ajuda. Então, existem protocolos na psicologia que nos ensinam a como agir nestes momentos. Então, se ele ligou, ele quer ajuda, né? O bacana de se fazer, aonde você está agora, o que você está fazendo, né? Tira ele da zona de perigo naquele momento, para que ele, mas eu estou com o remédio na mão, vou tomar tudo de uma vez. Vai agora no vaso, no seu banheiro e joga tudo. Não, mas eu preciso desse remédio para tomar depois. Não, joga tudo agora. Não, mas se eu jogar, eu não vou ter como tomar amanhã. Não, o perigo agora é esse. Você não me ligou? Você não quer ajuda? Então, eu estou aqui para te ajudar. Então, se você quer a minha ajuda, então você precisa seguir as minhas orientações para que dê tudo certo. Tudo bem? Aí ele vai seguir as suas orientações se ele realmente quiser ajuda. E assim ele vai jogar tudo. Tá, agora eu quero ouvir o barulho você jogando. Coloca no viva voz. Joga tudo. Joguei, agora eu quero ouvir o barulho da descarga, para você ter certeza que ele jogou, né? E aí, agora, ou pedir para ele fazer uma chamada de vídeo, né, para você ter a certeza de que ele está em segurança. E aí, se é um psicólogo, a gente pode, naquele momento, acionar a rede, né? Acionar as pessoas na qual a gente tem ali como amparo, que foi as pessoas que a gente pediu lá na primeira, na segunda entrevista inicial, que são pessoas que a gente pode acionar quando houver um perigo, né? E diante disso a gente consegue trazer esse amparo e aí acionando a rede para a rede realmente também poder conseguir amparar esse paciente e não deixar com que ele vá com esse plano para frente. E algumas pessoas até têm o plano, mas não têm coragem de colocar em prática. Outras têm coragem de colocar em prática
mas quando chega no momento, ela não tem coragem de. Quer dizer, tem coragem de armar o plano, né? Vou só dar uma correção na minha fala, mas não tem coragem de executá-lo, né? Mas aí, se ele pede ajuda, é porque ele realmente precisa que você dê esse amparo para ele conseguir sair daquela situação o mais rápido possível, porque é uma zona de perigo para ele realmente. Com certeza. Você comentou sobre esquemas de personalidade, né? E que são acessados, desculpa, quando o paciente tem padrão de resposta não adaptativa referente à autocompaixão. Isso. Então, explica pra gente melhor um pouquinho sobre essa parte de esquema, sobre essa parte de resposta não adaptativa. Então, falando assim, eu vou ser bem sincero para vocês, eu sou um pouco, eu sou da terapia cognitivo comportamental, mas ela tem vamos dizer, um braço, né? Então tem a terapia dos esquemas, que ela é nova, ela foi criada por Jeffrey Jung, que eu acho que até traduzindo um pouco é até meu xará, né? Porque Jeffrey, né? Que é a tradução do meu nome para o americano quer dizer Jeffrey também. E Jeffrey Jung, ele trouxe, né, que é a terceira onda da psicologia, a terapia dos esquemas, gente, é muito bom. É muito bom estudar isso. Eu sou amante da terapia dos esquemas, então tenho estudado bastante, tenho conhecido um pouco mais e tenho conhecido mais a fundo como que isso funciona. Isso dá a entender melhor como que é os padrões de funcionamento das pessoas, né? Então, o que que é um esquema? É um traço, é algo que está ali na sua personalidade, né? Como se fosse, por exemplo, lembra do exemplo que eu dei lá do abacate? Do miolo rígido, como se o esquema tivesse ali dentro, se fosse um componente que está dentro ali do esquema, dentro do miolo. Desculpa. Então, ali tem vários esquemas, né? Jeff Jung, ele fez uma explanada de 18 esquemas desadaptativos. E dentro desses esquemas desadaptativos, existe alguns que o paciente com ideação suicida, né? A pessoa que tem essa desesperança, ela vai acessar com muito mais firmeza esses esquemas, que é o esquema dos padrões inflexíveis e da postura punitiva, né? O paciente com padrões inflexíveis, o que é aquele paciente que é um paciente muito perfeccionista, que tem regras rígidas, né? Aquele paciente que tem assim uma extrema preocupação por tudo, né? É uma pessoa muito preocupada, que não consegue se concentrar e isso automaticamente a gente já entrelaça com a questão da ansiedade também, que é algo que deixa essa pessoa realmente um pouco descontrolável e não consegue lidar com isso. E também é o paciente, é aquela pessoa que não consegue relaxar. Lembra do exemplo que eu dei lá no Lago Igapó? A pessoa que está passando pelo lago, mas ela não consegue experienciar a vivência de estar no meio da natureza, de relaxar, ou até realmente um exemplo mais clássico de relaxar. Estar numa sessão de massagem. Você chega lá na sessão de massagem, a pessoa não consegue relaxar para receber aquela sessão de massagem. Então é um paciente muito rígido, né? Que ele acessa muito esse esquema. E problemas também com relações, né? Que aí não consegue ter um padrão assim mais flexível com as pessoas, né? Ele é muito rígido. Então ele acha que ser rígido dessa forma tanto com ele quanto com as pessoas é a forma. E aí tem uma forma de enfrentamento que a gente fala, né? Que tem a compensação e a hipercompensação. Então, o paciente que enfrenta, que passa por esse esquema, ele vai tentar de todas as formas arrumar respostas adaptativas para como ele conseguir enfrentar isso. Tipo, eu sou rígido, como que eu vou fazer para conseguir lidar com isso? Então, tudo que acontecer, eu vou colocar muita rigidez, porque aí eu vou estar reforçando esse meu esquema. Eu sou perfeccionista, então eu vou fazer de tudo para que tudo que eu faça seja o melhor, para eu reforçar o meu esquema. Então, é a zona de conforto na qual ele sabe trabalhar, né? E se ele não for o perfeito, se ele se frustrar,
aí ele vai se sentir realmente muito frustrado, ele vai se sentir extremamente para baixo e aí vai acessar a crença do fracasso, né? E aí, falando um pouquinho, dando um gancho na questão da ideação suicida, o paciente que pensa em suicídio, ele já está com todas essas crenças arruinadas para ele não tem mais jeito, ele acha que realmente isso não vai mais dar certo, que eu não vou mais conseguir fazer isso, e ele acha que a situação não tem mais jeito. Deu uma travadinha, pessoal. Vamos aguardar, ver se ele consegue se reconectar. Para mim aqui parou o som e a imagem ao mesmo tempo. Para vocês, está alguma coisa fluindo aí com o Jefferson ou não? Parou também. Os problemas de conexão assim são normais, gente, em live, viu? Às vezes a internet cai, dá uma travada, então é normal. Já volta. Acho que voltou. Voltou, né? Voltou. Tinha travado eu ou você? Porque para mim é que você tinha travado. Para mim foi você. Eu cheguei a perguntar, mas o pessoal não respondeu. Quem travou? Eu também perguntei. Eu perguntei, mas eu não tive resposta, então acho que travou para ambos. Acho que sim. Tá. Voltou, pessoal? Tem alguém falando. Débora. Oi, Débora. Pastora Débora Meire. O som tá baixo? Acho que agora está um pouco mais alto o seu som. Deixa eu aumentar aqui. Só falando que travou. Voltou, pessoal? Responde aí se voltou. Estão me ouvindo bem? Voltou. Voltou. Cancele já. É que às vezes demora um pouquinho até o pessoal. Às vezes dá um atraso, né? De lá. Dependendo do horário que o pessoal entra, dá um atrasinho, daí demora um pouquinho para responder. Agora o som tá bom, a Franciele falou. Oi, Fran, tudo bem? Fran se formou comigo. Beijo, Fran. Se eu começar a dar tchau para todo mundo, eu não paro aqui, né? Mas então tá. Voltando aqui, pessoal. Então, falando um pouquinho da questão da postura punitiva, né? A postura punitiva é aquele paciente, né, que tem a crença que os erros, né, devem ser punidos realmente, né? Que os erros, tanto dele quanto das pessoas, devem ser punidos, e ele tem uma postura que não deve errar, né? Ele não deve passar por isso, não posso errar, não me permito errar. E aí a gente fala um pouquinho também do gancho da autocompaixão. Por que não ser gentil com você? Por que não, né? Tá tudo bem, errou, vamos voltar, vamos fazer novamente. Errou hoje, mas amanhã é um novo dia, né? E vamos voltar. E a impaciência nas relações também, isso fala bastante, né, da postura punitiva. E também se cobrar demais, né? Não permitir erros. Se ele tem a crença irracional de que se ele falhar, ele é a pior pessoa, né? Então, diante disso, o paciente ele acaba tendo, né, essa distorção, e a gente precisa, em terapia, trabalhar isso com ele e fazer com que ele acesse essas crenças, e a gente traz uma nova ressignificação sobre tudo isso. Então, são esses dois esquemas, Fernanda, que é acessado, né? Padrões inflexíveis e postura punitiva. Porque aí a pessoa fica numa sensação assim de que nada tá bom, nada tá legal. Então, diante disso, ela precisa reforçar esses esquemas, ela precisa fazer com que eles sejam adaptativos para ela naquele momento. Aí tem aquela grande pergunta: por que sempre acontece isso comigo? Por que só comigo acontece isso? Não, meu querido, não é que acontece sempre, é que é a sua zona de conforto. Sabe aquela frase? A zona de conforto é um lugar muito legal, muito confortável, mas às vezes não é um bom lugar de você ficar, né? A gente precisa experimentar novas possibilidades. E às vezes é nessas novas possibilidades que a gente precisa experimentar que é aí que a gente tem respostas mais adaptativas para os nossos comportamentos. Consegui explanar bem essa questão? Com toda certeza, uma live repleta de conteúdo.
Maravilhosa. Temos, acho que alguns minutinhos, deixa eu só conferir. Temos alguns minutinhos. Se o pessoal quiser fazer pergunta, já deixo aqui aberto para o pessoal perguntar. Por enquanto eu não vi nenhuma pergunta subindo, mas se o pessoal É tiver verdade. alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar, que o Jefferson está aqui para responder para a gente. E só salientando, batendo na tecla mais uma vez da autocompaixão, né? Que eu já vi várias vezes essa frase pela internet afora, que se perdoe pelo erro do passado, né? Porque lá você não sabia o que você sabe hoje. É E assim, verdade. se perdoe pelo seu erro de ontem, o passado também foi ontem. E a gente aprende dia a dia, minuto a minuto, né? A gente está aprendendo o tempo todo. Então, se perdoe por aquilo lá. E vamos focar e pensar aí na frente. Não, beleza, aconteceu uma coisa errada aqui, mas o que eu posso fazer para melhorar? Vamos tentar melhorar, porque a vida é isso, né? Essa é a vida, aprender com os erros, infelizmente, com os erros que a gente aprende. Mas essa parte da autocompaixão é extremamente importante, né? Para essa questão mesmo. Você falou uma frase maravilhosa aí, que nós temos muita compaixão com o próximo, mas nunca conosco mesmo, né? Parece que a Então, gente uma acaba... coisa que, ô Fernando, uma coisa que a gente tem que pensar que quando a gente é criança e quando a gente vai vivenciando as experiências, ninguém nos ensina a sermos autocompassivos com a gente. A gente aprende ser com as pessoas, os nossos pais, os nossos cuidadores, tios e tias, eles nos ensinam a ser gentil com as pessoas. Seja educado, seja gentil, não trate mal as pessoas, diga obrigado, né? As palavrinhas mágicas, né? Mas a sociedade não nos ensina a sermos autocompassivos. Seja bondoso com você mesmo, seja gentil com você mesmo, se perdoe, você errou, mas está tudo bem, né? Olhe os prazeres da vida com um olhar mais compassivo, né? Dê oportunidades para você mesmo, dê um novo recomeço. Então, isso a gente não aprende. E aí, quando a gente chega na vida adulta, a gente se depara com isso. Poxa, como eu vou viver essa situação, sendo que eu não aprendi a ser assim, né? E aí, às vezes, é necessário, né, ir para terapia, é necessário você. E aí, tem gente que fala assim: eu não preciso de psicólogo, eu não preciso porque tá tudo bem, eu tô ótimo. Será que tá tudo bem mesmo? Só pode você dizer que está tudo bem, algo não está bem. Eu ouso dizer que todos os seres humanos precisam de psicólogo, porque nós não sabemos realmente reagir, entende? A autocompaixão isso é escancarado, nós não temos nossa autocompaixão, né? Então, Não. precisamos de psicólogo para aprender a lidar com as situações da vida, aprender a ver a vida de outra forma, né? E conseguir ir seguindo. Eu acho uma coisa que tem que deixar bem claro aqui nessa live, que por mais que você que está me ouvindo aí, você que está acompanhando a gente aqui, por mais que você ache que você não é capaz, que eu vou buscar ajuda, não se cobre a esse ponto de achar que buscar ajuda, de buscar um psicólogo ou buscar ajuda terapêutica é algo de fracasso, símbolo de fracasso e símbolo de algo que pode te deixar desmerecido, se sentir desvalorizado. Não, é algo que você vai entender que você está fazendo bem para você. Você está sendo autocompassivo com você mesmo. Você está sendo gentil com você, se permitindo acessar sensações, experienciar emoções em você que você não sabia que era possível de você acessar, né? Então, isso é algo que a gente precisa se atentar bastante. E se você tem medo de buscar um psicólogo, com medo do que ele vai pensar, não fique com medo, né? Nós temos um filtro e esse filtro ele é muito bem aguçado conforme a gente vai cada vez mais mergulhando na nossa literatura e na nossa experiência de clínica, a gente vai. E para nós é normal. Tudo que você trouxer na sessão é normal para nós. A gente não vai se espantar e pensar assim, nossa, que absurdo. Não, é normal, porque a gente sabe que seres humanos são assim,
nós somos seres humanos que experimentamos altos, experimentamos os baixos. E está tudo bem quanto a isso. O importante é você querer ajuda e você não se sentir desvalorizado ou fracassado por ter que buscar ajuda. Isso é um sinal de autocuidado para você mesmo, tá bom? Com toda certeza, sem deixar de lembrar que o psicólogo não está lá para julgar, né? De forma alguma, Isso, está é uma para te escuta sem ajudar. julgamento. Exatamente. Então, não tenha medo de ir ao psicólogo, pelo contrário, né? Se dê esse presente, se Exatamente, cuida. se dar esse presente, né? Se cuidar. Exatamente. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Eu vi alguns comentários. Ó, tem uma pergunta aqui, eu acho, da Michelle. Será? Ela tá Durante falando que muito ela. tempo, olhei a autocompaixão como vitimismo. Ah, bacana falar disso, ó. Exatamente, ó. A autocompaixão, gente, não é vitimismo, é autocuidado, né? Se vitimizar é quando a gente se coloca num papel que não é o nosso, né? Mas não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando de pensar mais em você, pensar nas coisas boas que você pode vivenciar, né? E tenho que me policiar para não olhar assim. Às vezes até queria olhar para mesmo com de forma mais humana, mas preciso que eu não poderia. Michele, eu vou te dar um conselho. Michele é minha amiga de muitos anos. Prazer tê-la aqui, Michele. Beijo. Pense, assim como nós já conversamos, né, em momentos assim que um desabafou com o outro, pense que você está conversando com aquela pessoa que você ama muito, né? Isso serve para todos. Quando você tentar ser autocompassivo com você, pense que você está conversando com aquele seu amigo que você ama muito, aquela pessoa que te trouxe um problema que, tipo, nossa, não sei o que eu faço. E aí ele trouxe para você esse problema. Como você agiria com ele? Como que você, qual é a forma que você falaria? Qual é o tom de voz que você falaria com ele? Como você dirigiria a ele, né? Fale com você dessa mesma forma como você falaria com esse amigo. Aí você vai ver a diferença, né? Poxa, eu não poderia ter feito isso. Aí vem a postura punitiva, né? Padrões inflexíveis, aí vai batendo muito. Os pensamentos automáticos ficam a todo vapor ali, né? Queria dizer que eu faço isso aí de fingir que tô conversando com um amigo, minha mãe me zoa porque fala que eu tô falando sozinha. Vou falar pra ela, ó, foi o Jefferson que me ensinou, mãe, foi na terapia. E ela tá passando bem aqui do lado agora, ela tá ouvindo bem o que eu tô falando. A Tainara falou aqui um comentário bem bacana. Vou ler aqui, ó. Nossa, importantíssimo esse tema. Eu sou uma pessoa que me cobro o tempo todo. Eu perco o controle dentro do estágio de ansiedade, extrema por conta da autocobrança e não durmo direito. Vamos se cobrar menos, Tainara. Você é ser humano, você é passível de erros, né? E tudo que a gente vivencia é experiência, né? Volto a repetir, converse com você mesmo como se você estivesse falando com a pessoa que você ama muito. Mais alguma Mas pergunta, pessoal? Aproveita que a gente tem alguns minutinhos ainda. Alguma pergunta, algum comentário? a Tati Paranhas, Tati, querida, um beijo também. Autocompaixão é um assunto tão propício para esse setembro amarelo, sim, também acho. A minha mãe mandando um monte de coisa aqui, né? Orgulho. Mãe, como Ah, sempre, né? que legal, eu Essa vi que gira, ela estava comentando. E eu ia falar assim pra ela, eu também sou fã dele, eu não sabia que era sua mãe. Então, Gira Lanches é o Instagram do lanche que ela tem, né? Então, por isso Ah, que tá Gira Lanches. Mas não da minha mãe Eliana. Um beijo, mãe. Inclusive, não vejo beijo, ela há mais de 3 parabéns pelo. semanas. Tava com Covid, tá, já se recuperou, graças a Deus. Mais alguém, pessoal? Sônia, um beijo, Sônia. Sônia, minha ex-colega de trabalho, minha grande amiga também. Tiago Felizardo, meu amigo lá de São Paulo, um grande beijo, um abraço.
Elaine, minha tia, um beijão. Pessoal, mandem perguntas. Quero responder vocês. Adoro responder perguntas. Ah, teve uma pergunta aqui. Estou fazendo atendimento infantil. Infelizmente, eu não estou fazendo atendimento infantil, não. Por dois motivos. Primeiro, que eu não me especializei na área, né? Então, acho que a gente tem que atuar quando a gente está seguro, né? Eu penso assim, para mim. E segundo, que nessa pandemia eu estou atendendo só online, né, por enquanto. Então, eu não consigo atender online uma criança. Eu nem parei para poder ver como que vou lidar com isso, né? Então, criança ainda não estou atendendo. Pode ser que no futuro isso aconteça, mas ainda não consegui. Vai ficar Respondendo gravado a lá. pergunta da Pri aí, vai ficar gravado, tá? Tanto aqui no meu perfil, e a gente vai tentar colocar lá no do Jefferson. Se tudo der certo, conforme a tecnologia permite, vai ficar lá no perfil dele também salvo, tá? Franciele fez um comentário. Franciele, minha grande amiga, se formamos juntos. Simplesmente só agradecer. Já ouvi muito o Jefferson me falar de autocompaixão e hoje me amo mais graças às suas palavras. Ah, obrigado, Fran. Feliz em saber disso. Saudades, Jefferson, inclusive. nosso tempo já está se encerrando aqui. Infelizmente, quando é muito Felizmente. bom, acaba tão rápido, né? Mas, Verdade. mas se surgir uma outra oportunidade de uma live, já está super convidada aqui, se você quiser vir falar de um outro tema. Espero que você tenha gostado. Eu adorei a sua participação aqui. E mais Eu uma vez amei também. agradeço imensamente todo esse conhecimento que você veio agregar aqui pra gente nessa noite de hoje, né? E agradeço por ter aceitado o meu convite, né? Muito Eu que obrigada, agradeço. muito Prazer. obrigada. E será sempre bem-vindo aqui. Eu que agradeço, Fernanda. Muito obrigado por ter lembrado de mim. Fico muito feliz. Para mim é muito novo tudo isso, mas é algo que eu gosto muito de me comunicar, de conversar com pessoas, né? E nesse momento de pandemia, o que a gente tem feito é só conversar pela internet, né? E espero ter mais oportunidades também. Obrigado. Com certeza. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu só lembrando que a live vai estar salva aqui no IGTV, tá? Para quem chegou no final ou quiser assistir depois, vai ficar salva. E aí é só dar uma checadinha aqui, ok? Obrigado, pessoal. Tudo de bom para Obrigada. vocês. Um super beijo, tá? Tchau, tchau. Tchau.